Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Amém? Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou-se, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Até aqui. Deus, nós te pedimos mais uma vez nessa noite a tua misericórdia. Nos dê, Senhor, a interpretação exata do teu texto, do que o Senhor quer falar conosco. Nós sabemos que através da tua palavra N ministrações do Espírito Santo pode acontecer, infindáveis ministrações, mas nós queremos a porção de hoje. Nós queremos o que o Senhor vai falar conosco hoje. Nós queremos que o nosso coração esteja preso, cativo a Ti, para que mais uma vez saímos desse lugar fortalecidos na força do Teu poder. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém? Amém. A humanidade é latente em nós. Nós somos impregnados de humanidade. Nós somos a própria humanidade. E o fato de sermos seres humanos, pensantes, o fato de nós termos raciocínio lógico, nos leva muitas vezes a condições e a posições que, após uma luta exaustiva, após uma luta cansativa, nos achemos em ponto de não aguentar mais ou não querer mais ou estafados pela vida. A vida que levamos e a vida que nos é proposta todo dia é uma vida que você, se você perceber, você não consegue parar. Não é verdade? Algumas pessoas que resolvem parar a vida, nós a chamamos de loucos, nós a chamamos dizendo: nossa, a pessoa está meio fora. São aquelas, já viu algumas pessoas, às vezes passam em alguns programas de esportes ou outros programas,
Um camarada que talvez fosse um advogado e de repente ele resolveu largar tudo e viajar pelo mundo. Alguém já ouviu essa história? Não é? E de vez em quando a gente ouve isso. E aí, sem menos pensar, a gente diz: mas como é que esse cara fez isso? Como é que ele vive? Como é que ele come? Como é que ele bebe? Como é que é a família dele? Tal, aquela coisa toda que a gente fica pensando exatamente por causa da prisão que nós vivemos. Nós achamos o que é prisão aquilo que está lá fora. É como aquele passarinho que viveu a vida toda dentro de uma gaiola, olha para a gente e pelo fato de ele estar enxergando grades, ele acha que nós estamos enjaulados. Porque a vida dele sempre foi aquela. A vida dele sempre foi aquilo, né? Então, essa corrida louca, essa forma desesperada de ter que prover, de ter que fazer, de ter que ajustar, de ter que conseguir, né? De você ter que ser forte. Quantos já ouviram isso? Você tem que ser forte. Ou seja, você não pode nem ser fraco. Quando o próprio Senhor diz que o bom é quando nós somos fracos, nos sentimos dependentes deles, né? Então alguém, você chora, não chora, seja forte. E aí você vai engolindo isso todas as vezes, você vai tocando a sua vida a cada dia, a cada instante, a cada ponto, até chegar um momento em que você fala: não dá mais, basta, chega. E a gente enxerga mais ou menos isso aqui nesse pano de fundo dessa vida desse camarada aqui, do profeta Elias. É um homem que conhece Deus? É um homem que conhece Deus. É um homem que tem uma intimidade fantástica com Deus e uma ousadia fantástica com Deus. Se você depois quiser ler o capítulo 18, você vai ver o Elias no Monte Carmelo, enfrentando esses profetas de Baal. O texto aqui começa exatamente falando que Acabe conta a Jezabel o que Elias havia feito com os profetas de Baal, né? No Monte Carmelo, um desafio que foi feito e a forma como Deus ouve a oração desse homem. E eu quero abordar hoje um pouco a forma que nós oramos. O mesmo ser humano, como ele ora de uma forma, e quando ele está cansado e se sente aprisionado, como ele ora de outra forma. Então, eu quero, de alguma forma, conseguir nos enxergar de que lado da jaula nós estamos, de que lado da grade nós estamos. E se estamos do lado de dentro, nós conseguirmos, dentro de uma intimidade com Deus e ao mesmo tempo dentro de uma lucidez racional, procurar onde está a porta para que possamos sair, ir ao lado de fora dessa gaiola, dessa jaula. Quantos estão entendendo? Está dando para entender? Então você vai perceber que em dado momento Elias levanta a sua voz com uma ousadia tão grande que enfrenta 450 homens que estavam se cortando já para chamar a atenção do seu Deus Baal, para que enviasse fogo do céu e consumisse aquela oferta deles. Então, quando você percebe que há profetas de Baal que estão cantando, que estão clamando, que estão pedindo a Baal para que faça fogo cair do céu, a ponto de estarem se mutilando, se cortando, se rasgando literalmente, você vê que esses homens não estavam brincando, estavam sérios. Estavam ali para tudo ou nada. Estavam ali para matar ou morrer. E dentro dessa concepção de matar ou morrer de homens que estavam vivendo uma seriedade muito grande, você tem um Elias que ele não consegue enxergar a ameaça de matar ou morrer, porque a sua horizontalidade, como eu gosto de falar, essa relação com Deus, ela é muito íntima, ela é muito tremenda, ela é muito forte nesse momento. E ele começa a dizer: chama mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Clama mais alto, talvez Baal esteja fazendo alguma outra coisa, esteja ocupado com uma outra coisa, e ele está esperando. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que a hora que ele orar, o seu Deus vai responder a pergunta. Ele está do lado de dentro da jaula ou está do lado de fora? Ele está do lado de fora. Ele está olhando para dentro e está vendo profetas, pessoas presas dentro de uma jaula. Então a concepção tão forte, tão convicta do que está acontecendo. Eu já cheguei a ponto de ler esse texto e ficar pensando por que Deus
respondeu a oração dele. Por que Deus fez cair do fogo do céu? Já pensou nisso? Deus fez cair fogo do céu para que aqueles homens morressem? Deus fez cair fogo do céu para que o seu nome fosse exaltado? Mas em tantas outras passagens, parece que o nome do Senhor não foi exaltado, parece que ele engoliu. Por exemplo, a igreja sendo perseguida e martirizada. Aos olhos dos homens, parece que esse Deus não está sendo exaltado. Aos olhos do Pai, essa igreja está exaltando por não ter corrido daquilo que deveria ter sido feito. Então, quando eu olho Deus respondendo e tacando fogo do céu, enviando fogo do céu, na minha mente, a cada instante que eu leio essa passagem, eu percebo o seguinte, que esse é o cuidado de Deus com Elias. É o cuidado de Deus dizendo, todas as vezes que você estiver no lugar certo, na hora certa, da posição certa, eu vou responder a sua oração. Pensa comigo se não é isso que nós queremos, se não é isso que Deus está falando para mim e para você todos os dias. Pensa comigo se quando Ele diz, você pediu e não recebeu porque você pediu mal. Quem pede mal? Quem não está no lugar certo, na forma certa, quem não tem intimidade com Ele. Mas se Ele diz que um pede e não recebe porque pede mal, então quer dizer o seguinte, que alguém que está clamando a Deus está recebendo porque está clamando certo, porque está pedindo certo. E quando recebe não é simplesmente para contemplar o desejo do coração, mas é contemplar a relação. Porque o mais importante para Deus não é se eu recebo a bênção ou não recebo a bênção. O mais importante para Deus é se eu sou dele ou não. A bênção é consequência. Eu entro na igreja para buscar a Deus e não buscar a minha família. Eu entro na igreja para buscar uma restauração minha com o Senhor, não simplesmente a minha saúde. A minha saúde é consequência do meu relacionamento. A minha família é consequência de um relacionamento. É o relacionamento desinteressado de coisas. É o relacionamento que nós estamos sentados, pautados, olhando para o Senhor como coisa. Eu não estou preso nessa gaiola, nessa jaula, onde tudo que é físico é importante. E tudo que é físico não é importante, pelo contrário, o Senhor dispensa o que é físico e está dizendo, olha, não acumule para você tesouro na terra, não se preocupe, não invista a sua vida naquilo que é terreno, naquilo que é temporal, naquilo que é físico, olha para o lado que é espiritual e entenda que o maior tesouro está nisso aí. Então ele vai ensinando isso todos os dias. Ele vai ensinando a igreja a sair dessa gaiola. Ele vai ensinando a igreja a pensar fora do que o mundo está dizendo para mim e para você. Então o que é bom para mim e para você? O que é bom para a igreja? O que é bom para a igreja é exatamente o que não é bom para o mundo. Você quer vir após mim? Você quer me seguir? Você quer realmente ser perfeito, né? Você quer entrar no céu realmente? Faz o seguinte, se desfaça de tudo que você tem desse mundo. Sai da gaiola, jovem rico. Você tem coragem de sair da gaiola? Você tem coragem de sair dessa jaula, de abrir a porta e entrar para o outro lado? Então você consegue só entrar para o outro lado quando você se despir, quando você se desfizer de tudo isso. E aí ele não consegue achar a gaiola, ele não consegue achar a porta. Porque a sua interioridade, a sua subjetividade, ela está marcada por valores mundanos. Pastor, mas quer dizer que então que para ele enxergar a vida do outro lado, né, enxergar a vida aos olhos do Senhor, ele precisa se despir de tudo? Sim. Mas dentro do coração. Entendeu? O interesse do Senhor não é que aquele jovem rico fosse pobre para ele seguir a Jesus. O interesse do Senhor era mostrar, olha, seu coração está impregnado de coisas dentro dessa gaiola. Nosso coração às vezes está impregnado de coisas dentro da gaiola do mundo. Por exemplo, qual é o divertimento da igreja? E se nós pararmos para pensar o divertimento da igreja, muitas vezes o divertimento da igreja está impregnado de valores mundanos. As conversas, as brincadeiras,
as roupas, as músicas. As músicas dos nossos filhos são as mesmas músicas das pessoas que ouvem lá fora. Os ídolos, né? Deu para entender os ídolos? Os ídolos dos nossos filhos são os mesmos que estão lá fora. Katy Perry, Rihanna, sei lá mais quem, Justin Bieber e por aí vai. E por aí vai. Essa é a concepção de adolescentes. Quando você entra para jovens, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver jovens hoje tendo relações sexuais. E tá tudo certo. Você vai entrar numa igreja adulta, você vai ver essa igreja parecendo cristã, tudo direitinho, mas que ao mesmo tempo está longe. Muitas pessoas. Donos de suas próprias vidas, donos de seus próprios desejos, donos de si mesmo. Ô gente, olha para o mundo e você pergunta se não é a mesma coisa. Se nós estamos vendo, um montão de gente donos de si mesmo, dono das suas próprias vidas. Porque a primeira coisa que o Senhor fala, como eu disse, você quer vir após mim, o início da caminhada é esse. Ninguém segue a Jesus sem dar o primeiro passo, amém? Ninguém caminha com Jesus sem dar o primeiro passo. E o primeiro passo, antes de primeiro passo, ele já chega dizendo assim: ei, presta atenção aqui, você quer caminhar comigo? Então, para você dar o seu primeiro passo, você deve sair da gaiola. Você deve negar a si mesmo. Não existe carregar ou tomar uma cruz sem antes negar a si próprio. Então Acabe, ele conta a Jezabel, né, o versículo 1. Então Acabe conta a Jezabel tudo que Elias tinha feito. Como havia matado todos aqueles profetas à espada. Jezabel manda o mensageiro a Elias para dizer que os deuses poderiam fazer e assim, e assado, e chegar até as últimas consequências com ela, se ela não fizesse a mesma coisa, se ela não desse cabo da vida de Elias. Essas ameaças são as ameaças que o diabo que está ao derredor dessa igreja constantemente rugindo como leão. A ameaça que Jezabel faz a Elias, ela é tão contundente, ela é tão verdadeira, ela é tão forte, a ponto de alcançar o coração dele, alcançar a Elias. E a gente fica pensando, nossa, como é que pode? Em um dado momento, ele faz uma oração, ele sozinho, ele está sozinho, ele faz essa oração e Deus dá esse exemplo, esse testemunho maravilhoso, porque Deus, gente, como é que pode? Deus fez cair fogo do céu, como é que ele pode ter ficado medo de uma mulher? Essa é a condição de ser humano, essa é a relação que nós temos. Ele chegou a um ponto da vida dele que o cansaço foi gigantesco. Ele chegou a um ponto da vida dele que essa investida de Jezabel, que no nosso caso hoje é o adversário, encontrou alguma coisa para chegar perto da gente. Um exemplo disso, às vezes você veio para a igreja, você ouviu uma mensagem e você saiu daqui cheio de esperança no coração, amém? Vai acontecer, vai isso, vai aquilo, que maravilha. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, o Senhor trouxe uma palavra de confirmação, de convicção. E aí quando você chega em casa, a condição que estava daquele jeito, você chega em casa do nada, a coisa virou de uma tal forma, e você saiu daqui louvando a Deus e chegou lá, não é? Quando você chegou em casa, a coisa mudou de uma tal forma que você até... Deus, dá licença, coloca um pouquinho assim, vem cá, vamos acertar o negócio aqui. Sabe como é que é? Você sai de uma semana abençoada, você sai de um culto cheio, quando você chega no seu trabalho, vem aquela notícia, a empresa está mal, as coisas estão ruins, a gente vai ter que cortar, fazer corte orçamentário, e aí tu fala assim, ai Jesus... O que é isso? Não são palavras que vêm arrebentar você,
que colocam a sua fé, que colocam a sua forma de acreditar em risco, não é uma porta aberta nessa gaiola para que você entre. Não é uma forma de abrir, dizendo, olha, não tem mais jeito, entra, fique protegida aqui dentro. E é exatamente nessa hora que muitos vão fazer isso. É exatamente nessa hora que muitos vão tentar resolver do seu jeito. E quando nós tentamos resolver do nosso jeito, nós damos passo para trás daquilo que é seguir a Jesus. Passo para frente, negue a si mesmo. Passo para trás, eu nego a Jesus. Entendeu? Eu nego Jesus não na minha consciência, não na forma que eu declaro que eu amo, que eu gosto, que eu estou perto, mas eu declaro, eu nego esse Jesus como Pedro negou. Se você pensar, gente, Pedro amava Jesus de verdade, mas naquele momento ele não estava preparado a tal ponto de dizer, eu entrego a minha vida pelo Senhor. Ele estava dentro ou fora da jaula? Ele estava dentro da jaula. Ele está ouvindo Jesus, mas ainda assim dono de si. Perceba o que o Senhor fala lá no finalzinho, olha, quando você era mais moço, você se vestia como queria, você andava como queria, você ia para onde você queria, você era dono de si mesmo, Pedro, parafraseando, você era dono de si mesmo. Agora que você tornou-se maduro, agora que você é mais velho, ele diz, outro vai vir sobre você, que está falando sobre o Espírito Santo, e vai levar você para um lugar onde você não quer ir. Estava dizendo o quê? Vai te levar para a morte. Se é um lugar que ele não quer ir, mas ele foi, é porque quem dominou quem? Foi o Espírito Santo que arrastou ele ou foi ele que foi? Ele que foi. Porque o Espírito Santo a ninguém arrasta. Amém? O Espírito Santo ninguém arrasta. Então, olha as duas diferenças. Perceba a diferença dos dois pontos, dos dois Pedros. O primeiro Pedro que diz ao Senhor que ninguém passa por cima dele, que ninguém toca em Jesus se não primeiro passar por cima dele. O Pedro que puxa a espada, o Pedro que desembainha a espada para tentar proteger Jesus e corta a orelha de um soldado chamado Malco. A espada está representando nesse momento exatamente a defesa pela sua própria força, a defesa pela sua destreza na habilidade da guerra. Jesus olha para ele, Pedro, coloca a espada na bainha, guarda essa espada, porque a vitória que vem para o cristão, ela não vem na sua destreza de articular ou conversar ou convencer alguém a não fazer isso ou aquilo. A vitória do cristão vem exatamente pelo fato de obedecer a Deus e conseguir sair dessa gaiola e enxergar o mundo pelo lado de fora. A liberdade, irmão, não é quando nós temos dinheiro simplesmente no bolso. A liberdade não está quando a nossa conta bancária está equilibrada ou quando o casamento está equilibrado. A liberdade é saber que nós não somos prisioneiros disso. É saber que a igreja não é prisioneira de um Senado que está voltando completamente corrupto. A liberdade da igreja não está em saber que vai vir um próximo governo ou que a presidenta vai haver um impeachment sobre a sua vida, porque nada vai mudar, irmãos. A liberdade da igreja está em saber que todas as vezes que ela orar fora dessa jaula, Deus vai lhe ouvir. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, Adriana, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela é ouvida. Ela é contemplada pelo nosso Deus. Ela agrada ao Senhor. Então a gente vê esse Pedro que diz isso e no final da sua vida a gente enxerga um outro Pedro.
A gente enxerga agora um Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, ele cheio do Espírito Santo de Deus, apanhando, sendo surrado em praça pública, e depois voltando para casa alegre, sorridente, com as costas lanhadas, sangrando, dizendo: nós fomos considerados dignos de apanhar pelo nosso Senhor. Quem está dentro da gaiola está dizendo: esse cara é louco, mas quem está fora da gaiola está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Ele está sendo engrandecido, ele está sendo exaltado. Por quê? Porque ele não é mais dono da sua vida. Ele não é mais dono do seu ser. Ele é cristão. Deus é tão misericordioso, porque nos dias fracos Ele diz: eu sou sobre você agora. Deus é tão maravilhoso que nos dias mais fracos Ele diz: agora eu estou sobre você, menina. Agora eu estou sobre você. É o Paulo que diz: eu não aguento mais. Se fosse nos dias de hoje, eu falo assim: Deus, eu estou de saco cheio. Quem usa esse termo, saco cheio? Ah, gente, pensei que fosse o único. Que bom, sou normal, né? Porque de vez em quando a gente fala assim: Deus, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais. Eu já falei assim: Deus, não quer mais ser pastor, não. Já falei mesmo, várias vezes. Não quero mais ser pastor, não. Que se dane aquele povo. É verdade. Vou viver. É verdade, gente. Ué. Foi que se dane aquele povo. Cada um toma conta da sua vida. Que é isso? Não consigo nem tomar conta da minha vida. Tem que tomar conta da vida dos outros. E aí de repente ele faz, vai. Aí eu vou ver uma mensagem: pastor, ajuda, não sei o que. Kátia, estou indo em tal lugar ajudar o irmão. E você vai perceber que dentro desse ponto, desse ápice de cansaço, de estresse, Deus se faz presente para que a gente não entre na gaiola da cegueira. Deus se faz presente para que a gente não se venda, para que a gente não se renda, para que a gente não desista, para que a gente olhe para as condições e diz assim: cara, você é um caso perdido, Sueli, você é um caso perdido, Luciene, você é um caso perdido, essa situação é um caso perdido. Situações de casos perdidos são pensamentos que passam pela cabeça de quem está vivendo dentro do comum, do senso comum. O senso comum fala sobre uma esperança que morre. A espiritualidade cristã está falando sobre uma esperança que é para só esperar, mas ela nunca morre, ela vai chegar, o tempo vai chegar. Então ele chega a um ponto, depois de dar esse exemplo de fé, de acreditar, dar esse exemplo de relacionamento com Deus, de clamar e o fogo cair do céu. Né? Como eu falei, eu acredito muito que Deus tenha feito isso, não por causa dos profetas de Baal, porque Deus não precisa simplesmente responder a oração de alguém para... Entendeu? Deus tem poder, ou seja, eu acho que Deus faz aquilo ali legitimando, marcando o coração desse homem, dizendo: se você continuar assim, eu vou sempre falar contigo, eu vou sempre te responder, né? E aí então vem Jezabel e faz essa ameaça. Aí no versículo 3 ele fala assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha aí, ó. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Só que a Bíblia diz para mim e para você que se nós quisermos salvar a nossa vida, nós vamos o quê? Perder a nossa vida. E se nós tivermos coragem de perder a nossa vida, na verdade nós estaremos fazendo o quê? Achando a nossa vida. E nesse momento que o estresse, que o cansaço, que a ameaça, que a voz do leão torna-se tão forte, mas tão forte, é que nós procuramos salvar a nossa vida, dar um jeito na nossa vida. Eu já ouvi alguns pregadores, eu nunca li isso, também não me interessei em ler isso, mas eu já ouvi alguns pregadores, alguns irmãos,
falando que isso é uma verdade, que quem caça no bando é a leoa, né? O leão não caça. E eu acho isso interessante para os homens. Mas quem caça é a leoa. E diz que uma das pequenas funções do leão são os animais pequenos que se intocam. Que o leão ele ao rugir, o rugido dele é tão intenso, mas tão intenso, que ele estremece a terra onde ele está. E que aqueles animais que estão lá no fundo, lá protegidos, o que eles fazem ao medo? Saem da toca, saem do lugar da proteção. E aí quem vai para a boca de quem? Eu já ouvi esse estudo, não parei para ler, só estou repassando o que eu ouvi. Mas se isso for verdade, é uma ilustração muito interessante. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O único que pode arrancar-nos da sombra desse esconderijo do Altíssimo, quem é? Não, nós, porque Deus jamais vai tirar você do descanso. Deus jamais vai abrir mão de você. Deus quer exatamente que você entre nesse descanso, que você permaneça nele. O único que pode sair, quem é? A gente. Quando a gente quer fazer o quê? Salvar a nossa vida. Quando a gente quer salvar o nosso casamento. Quando a gente quer salvar a nossa família. Quando a gente quer salvar a nós mesmos. Quando a gente quer fazer do nosso jeito. Quando a gente quer inventar dinheiro. Quando a gente quer inventar emprego. Quando a gente quer inventar, sei lá, quando a gente quer inventar qualquer coisa. Quando a gente quer salvar a nós mesmos. Quando nós pensamos em salvar a nós mesmos, é porque nós começamos a ficar com medo de influências externas. Até que essa mulher tivesse feito ameaças a Elias, em momento algum ele pensou em salvar a sua própria vida. Ele sabia que o Senhor estava agindo e fazendo, porque ele havia acabado de ter uma experiência que Deus havia mandado fogo do céu. O leão rugiu, o brado do leão foi muito forte, e ele esconderijo, ele guardado, ele então se atemoriza e sai do local, ou tenta sair, ou procura sair do local, sabe? E naquele momento ele tenta salvar a sua própria vida. Preste atenção, todas as vezes que eu e você tentarmos ajustar ou arrumar a nossa vida, você vai piorar. Ou nós nos rendemos de verdade, ou nós vamos continuar com a ideia ilusória de que estamos olhando para uma grade, achando que estamos do lado de fora, mas estamos do lado de dentro. O que muda não é a grade, o que muda é o lado que estamos. O que muda não é simplesmente uma grade à nossa frente. O que muda é que lado nós estamos. Porque se eu não tiver a consciência que existe um outro lado, e como eu posso ir para o outro lado, para mim, eu estou vendo uma grade. Eu estou enxergando uma grade. O Senhor está nos mostrando qual é a porta. Como é que eu faço para enxergar fora dessa caixinha? Como é que eu faço para enxergar e viver fora desse normal que todo mundo diz que a vida é assim mesmo? Alguém olha para você, não, mas a vida é assim mesmo. Estávamos lá na minha casa da minha mãe, sentado na sala, eu, Kátia, Lorena, Luiz Fernando, minha mãe, e a gente batendo papo, e a Lorena falando da dificuldade no colégio dela. Aconteceu isso, a professora fez isso, não sei o quê, aquela coisa, né, de adolescente. E aí o Luiz Fernando, do alto da sabedoria dele, 8 anos de idade, falou assim, Lorena, a vida é assim mesmo. E nós fizemos exatamente isso. Entendeu? Dentro de 8 anos ele está dizendo que a vida é assim mesmo. E a gente vai abraçando essa ideia de vida é assim mesmo. Então o que aconteceu com a tua vida? Você vai falar assim, cara, é assim mesmo. A minha vida foi assim mesmo. A minha vida é assim. A história da minha vida fez eu ser assim. Nós começamos a acostumar com o lado de dentro da grade. Nós começamos a acostumar que o que aconteceu na nossa vida, o que acontece na minha vida, foi o que foi marcado e isso aí acabou. E Deus pega um alimento espiritual. E Deus pega um alimento para Elias, que ele está fraco, que a sua visão está se tornando-se fraca, e alimenta Elias de uma tal forma que esse alimento foi condição
para que ele pudesse caminhar uma jornada muito longa. Elias está olhando para Deus dizendo, não dá mais, e Deus está falando assim, ainda tem muito chão para tu, mano. É lógico que ele não falou assim não, tá? Mas tem muito chão, muita caminhada. Então o olhar de a minha vida é assim mesmo, cheguei ao fim, aos olhos de Deus foi completamente diferente. Esse é o olhar de quem vive de um lado da grade. Quem está do outro lado da grade está dizendo, come e bebe porque você ainda vai trabalhar muito para mim. Amém? Quantos querem trabalhar muito ainda para Ele? Então coma e beba o pão e a água da vida. Porque o alimento que Deus dá a Ele não é alimento físico, é espiritual. Você percebe que ele está fazendo o quê? Ele está acordado ou está dormindo? Ele está dormindo, um anjo aparece a ele e diz, levanta, come e bebe. Eu não sei nem se ele levantou fisicamente ou espiritualmente, ou em sonho, mas ele aparece quando ele está dormindo. Coma e beba. Se nós olharmos a referência de comida e de bebida no Novo Testamento, você vai ver dizendo, Jesus, eu sou o pão da vida, é a comida. Nós vamos olhar no Novo Testamento, Jesus, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Elias está se alimentando daquilo que nós hoje temos a condição total de nos alimentar. Se nós não comermos e bebermos da palavra dele, se nós não nos alimentarmos dessa palavra, nós vamos estar dentro da igreja, louvando a Deus, participando de oferta, participando de dízimo, participando de culto, participando de ministério, pregando, sendo pastor, sendo sei lá o que mais, mas dentro de uma grade que impede nós entendermos que o outro lado é real. Porque nós estamos achando que o lado físico é mais real do que o lado espiritual. Mas nunca que o lado físico vai ser mais real do que o espiritual, porque tudo nasce do Espírito. Todas as coisas nascem do Espírito. Todas as coisas nascem de um Deus que nós não conseguimos enxergar humanamente. E Ele diz, haja luz. Pronto, começa todas as coisas. Haja ajuntamento de porção de água, haja a terra seca aparecendo, haja o sol, os luzeiros do dia e da noite. Então tudo que nós conhecemos, terra, mar, sol, ar, tudo que nós conhecemos nasceu do Espírito. Então jamais aquilo que é físico pode ser mais real que o Espírito. Por que nós acreditamos mais no físico? Porque é aquilo que teus olhos veem, é aquilo que tua mão toca. Então todas as vezes que nós acreditamos mais naquilo que é físico, nós deixamos de acreditar e confiar naquele que vive em todas as coisas, que é Espírito. Por isso que ele diz, Deus é Espírito. Por que ele está ensinando isso para a gente? Por que ele está ensinando isso para a sua igreja? Qual é a razão de Deus dizer que Ele é Espírito, se nós sabemos que Ele é Espírito? Qual é a razão dele dizer, Verônica, eu sou Espírito, e importa o seguinte, é importante que você entenda que eu sou Espírito, e que me adorar seja em espírito e depois em verdade, seja no modo de espírito, de coração, de vida espiritual, de entender que esse espírito vai fazer com que a verdade, o físico, o corpo, a vida passe a adorar a Deus também. Se eu não tenho adoração em espírito, eu não tenho adoração em verdade. Se eu não sou a igreja em espírito, essa igreja em verdade é uma mentira, é uma farsa. Ela está se escondendo, tentando salvar a sua própria vida. Então você tem hoje muitas igrejas cheias de pessoas tentando salvar a sua própria vida, vivendo uma vida de igreja dentro da gaiola, dentro da jaula. Por quê? Porque não entenderam o que é viver lá fora. Por que não entenderam o que é ganhando, é perdendo. Irmão, presta atenção, você veio para cá para perder. Amém? Você não veio para cá para ganhar. Você não vai nunca ouvir isso aqui. Você não vai ouvir dessa igreja aqui, desse púlpito aqui, ninguém dizendo que você veio para ganhar. Porque se você não perder primeiro, você não ganha. Se a boa semente não cair na terra e ela não morrer... Aí, falei de novo. Se essa boa semente não cair na terra e ela não morrer, ela não pode gerar o quê? Frutos. Por que a gente acha que a gente não tem que morrer primeiro?
Diga com todo carinho para quem está do seu lado, fala assim: você tem que morrer, mano. Com todo carinho. Você falou? Falou para ela, Maria Helena? Olha para a Heloísa, dentro dos olhos ela fala assim: morra. Fala, olha para o lado, diga assim: morra. Amém? Alguém vai falar para mim? Olha, isso é um morra de dentro da gaiola, hein? Cuida. Amém? Tá dando para entender, gente? Ou estamos viajando demais? Presta atenção aqui, eu já vou começar. Tinha muita coisa, mas a gente vai ter que ir parando aqui para começar a fechar aqui essa linha de pensamento nosso. Depois ele deitou, versículo 5. Debaixo da árvore dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse o quê? Levante-se e coma. Levante-se e coma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você está prostrado? Todas as vezes que nós nos sentimos cansados, injustiçados, Elias está com esse sentimento. Senhor, todos os profetas morreram. Todos os profetas foram para o espaço. Eu continuo te servindo fielmente. Não é isso que ele fala? Olha só no versículo 10. E ele respondeu, Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. A forma como o homem pega a vida com Deus e tenta trazer a justiça do homem para justificar a justiça de Deus. Senhor, tenho sido muito zeloso. O que ele está querendo dizer com isso? Senhor, eu tenho andado certo. Eu tenho caminhado no padrãozinho com o Senhor. Por que isso está me acontecendo? Isso podia acontecer até com a Luciene, com o Michel, com o Cláudio, que eu olho para a vida deles e o negócio não vai muito bem, não. Mas comigo? Por que, Senhor? Não é isso mesmo que o ser humano pensa? Por que, Senhor? E o Senhor disse: saia e fique no monte na minha presença, na presença do Senhor. Saia. O que é esse saia? Saia de onde? Saia da gaiola, mano. Saia. Porque a forma que tu tá pensando, a forma que tu tá olhando para a tua vida, a forma como você tem julgado as coisas, a forma como você tem enxergado as coisas, são formas que estão no mundo natural. Saia e fique na minha presença. Saia da sua vida, saia desse mundo, consiga se desligar de tudo isso, consiga dizer não para você mesmo, consiga fazer o que é certo e entre na minha presença, porque eu quero falar contigo. Enquanto você pensa que acabou, tem mais coisa. O Senhor vai falar com Elias. Sabe o que o Senhor vai falar para ele? Sabe de onde você veio, filho? De onde você caminhou 40 dias e 40 noites? Que você não queria voltar para lá com medo de Jezabel? Filho, pode voltar. Deus faz ele voltar tudo. Pode voltar, porque eu ainda tenho uma obra para fazer contigo lá. Lá do lugar de onde você fugiu. Mas sabe qual que é a coisa mais tremenda disso tudo? É que Elias volta para o lugar onde ele quis fugir. É que Elias agora está conversando, como diz Damião, palestrando com Deus do lado de fora da gaiola. Quando nós falamos com Deus do lado de dentro da gaiola, nós falamos dentro de uma limitação, dentro de murmuração, dentro de lamentação. Quando nós falamos fora da gaiola, nós falamos com quem tem ousadia de dizer: faça fogo cair do céu. Com quem tem ousadia de falar: Senhor, eu confio no Senhor. Gera toda a expectativa dentro da gente, gera. Nós sentimos tudo, mas ao mesmo tempo há uma convicção e uma confiança de que Ele está conosco, que é Ele que faz o fogo cair do céu. Então o Senhor nos convida
a sair da gaiola, a você levantar o seu dia de amanhã diferente, a você começar o seu trabalho diferente. Está ruim na sua empresa, está para ser mandado embora, irmão. Você pode até ser mandado embora, mas a sua expectativa e a sua esperança não está aqui dentro, está ali fora. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu falei há pouco tempo. Há pouco tempo eu estava conversando com os irmãos, aquela condição financeira, que eu não vou voltar a tocar nesse assunto. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Fui trabalhando no transporte executivo de pessoas, mas você tinha que fazer um investimento. E para que você fizesse um investimento, primeiro teria que piorar muito para depois melhorar. Então aquilo que estava ruim ia piorar muito para depois voltar a ficar ruim e melhorar. Entendeu? Porque o carro que eu tinha não enquadrava-se na categoria que eu precisava. Então, eu falei, Jesus, fechei os olhos e vamos lá. Aí ontem eu fui na empresa. Tinha que acertar algumas coisas, fui na empresa e conversei com a moça. E ela falou para mim o seguinte, olha, todos os carros que não se enquadram nessa nova lista que saiu, eles vão ser cortados. E aí eu olhei e falei assim, meu carro está no meio. Então você tem uma categoria top, e você tem uma categoria mais baixa que ganha, bem dizer, metade do que essa categoria que ganha. E eles vão rebaixar o meu carro dessa categoria para cá. Só que se eu for rebaixado para cá, não tem nem como pagar o carro. Mais ou menos isso. Mais ou menos. E eu saí de lá ontem procurando um deserto, cara. Procurar uma árvore para eu sentar e falar assim, me mata, Deus. Sei lá, me dá um... Só fazendo, não me mata com dor não, deixa eu mata dormindo. Mais ou menos assim, entendeu? Porque um infarto dói, não sei o que dói, me leva, sei lá, me arrebata, né? Porque eu saí ontem de lá dizendo exatamente isso. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Porque o negócio estava ruim, piorou, eu acho que não está querendo voltar para o ruim não, eu acho que daqui vai descer mais um estágio. Eu falei, como é que vai ser esse negócio? E eu comecei a ficar num ponto tal de estar entrando na gaiola, e aí a gente vai, aí comecei a ler. E aí o Senhor presenteia com essa mensagem de dizer, a tua função é pensar fora da gaiola, não importa. Não importa se eu vou perder dinheiro, se uma hora que não der eu vou ter que devolver carro e começar do zero e não tem problema. Porque eu comecei a falar, Deus, não tem problema. Se tiver que voltar do zero, volto do zero. Se tiver que, sei lá, a gente vai fazer o que for, porque eu quero, me ajuda a pensar fora dessa gaiola. Porque a minha esperança não está em Uber, não está em trabalho disso, a minha esperança vai estar no Senhor. E pronto. Eu não sei se você está nessa condição. Eu não sei se a condição sua é família, se é financeira, se é... Sai da gaiola, irmão. Precisamos entender e ter a coragem de pensar fora da gaiola, porque é ela que nos aprisiona. Amém? Quantos foram abençoados? Que bom.